Olá, sejam bem-vindos ao primeiro Fintech Talks do ano de 2021. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre o ano que passou, algumas coisas que a gente conquistou aqui, tanto no ambiente fintech como em modernização do mercado financeiro como um todo. E eu vou detalhar para você 7 diferentes tendências e algumas inovações e questões que vocês devem ficar de olho, que certamente vão impactar esse nosso cenário econômico atual. Mas antes de tudo, deixa seu like aqui no canal. Também assine se você estiver vendo esse vídeo no YouTube e também siga a gente se você estiver escutando o nosso podcast no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcasts. Recapitulando, é importante a gente falar sobre o ano de 2020, que foi um ano de muitos desafios, até porque a gente teve toda a questão da pandemia que impactou fortemente em vários negócios. Contudo, quando a gente olha para o ambiente fintech, parece que a gente viu que o setor mostrou uma resiliência, ou eu diria até mesmo uma antifragilidade diante de todas as adversidades que a gente presenciou em 2020. Se a gente parar para analisar algumas métricas, é importante a gente ver o quanto, por exemplo, o nível de investimento subiu no ano de 2020. Para vocês terem uma ideia, em 2019 foram investidos 1,1 bilhão de dólares em fintechs aqui no país. Já quando a gente olha para o ano de 2020, essa cifra vai para 1,9 bilhão em 115 diferentes transações. Então foi um crescimento de fato espantoso, dado todas as condições que a gente tinha falado anteriormente. O número de fintechs no país ele ultrapassou a casa de 820 diferentes companhias. Então, pegando também o retrospecto dos últimos 5 anos, a gente teve uma evolução muito interessante e coloca o Brasil num dos países da América Latina, o país da América Latina, com a maior quantidade de fintechs e também que mais recebeu investimentos no ano que passou. Ainda reforçando como o ano passado foi interessante para as fintechs, vale lembrar que a CB Insights, a consultoria norte-americana, que divulga vários números e estatísticas a respeito do segmento, ela colocou que quando a gente teve alguns mega deals, que são algumas mega transações que aconteceram, que são qualquer operação de investimento em startups que passe de 100 milhões de dólares de uma única vez, o Brasil ele ficou ranqueado em terceiro lugar dentre os países que receberam mega deals no ano de 2020. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente ficou com os Estados Unidos. O segundo lugar ficou com o Chile. O terceiro lugar ficou com o Brasil. O Brasil teve um total de 5 mega deals, segundo a CB Insights. E esse é um dado que apareceu ali no meados de dezembro de 2020. Inclusive, eles deixaram de incluir um porque foi o deal da Creditas, que foi de cerca de 255 milhões de dólares. Então a gente teria 6 deals no total. Enquanto isso, a gente também teve números muito maiores, na casa dos 50 e poucos lá nos Estados Unidos, e a China com 7 mega deals. Então, assim, a gente está figurando no top 3. Nenhum país da América Latina conquistou isso, nenhum país da Europa conquistou isso. Então a gente está muito bem posicionado. Tivemos também importantes mudanças, tanto na questão regulatória, como na questão de infraestrutura aqui no país. A gente viu a entrada do Pix, que foi super importante, aí, modernizando toda essa parte de transferências e como a gente circula e paga pelas coisas. E também tivemos mudanças, tanto com a introdução do sandbox regulatório, o começo do trabalho de Open Banking, E é importante lembrar que a gente tem também, com a pandemia, uma aceleração da utilização das vias digitais. Isso serve para tudo, não só para serviços financeiros. E você para pensar que inclusive algumas pessoas tiveram seus primeiros contatos com serviços financeiros digitais graças à pandemia. A gente vê o Caixa Tem, por exemplo, que é um aplicativo utilizado aí pelo governo, distribuindo auxílio governamental via Caixa Econômica, que teve um número absurdo de centenas de milhões de pessoas que baixaram o aplicativo. Muitos deles nunca tinham utilizado serviços financeiros dessa forma. E com isso, a partir do momento que a pessoa tem o primeiro contato, isso abre possibilidades para que eles possam também operar com fintechs e operar também com bancos digitais de forma geral, ou até mesmo com as interfaces digitais dos bancos tradicionais. Então a gente teve, de fato, algumas mudanças importantes também no quesito cultural. Partindo desse cenário, a gente consegue vislumbrar um 2021 bem interessante para as fintechs e para as inovações aqui no mercado financeiro brasileiro. Antes de falar para vocês essas 7 tendências, vale lembrar que eu também escrevi um artigo na minha coluna na Exame a respeito disso. Vou deixar, inclusive, no link da descrição do vídeo e do podcast para que você possa conferir. Bom, primeira tendência que eu coloco para vocês é o Pix. De fato, a gente teve o Pix sendo inaugurado em novembro do ano de 2020,
Hoje, enquanto eu falo para esse vídeo para vocês, o Pix já tem a liderança quando a gente fala de transferências. Então, o Pix já está à frente tanto de DOC e TED. Mas é importante lembrar que o Pix ele é mais amplo do que isso, né? Ele serve para fazer pagamentos no ponto de venda, ele serve também, vai ter outras funcionalidades futuras. Então, se você olha, inclusive, o roadmap do Pix para 2021, a gente vai ter tanto o saque no varejo, né, que você vai poder, de fato, utilizar o seu Pix para sacar dinheiro em espécie. Então, um exemplo que eu dou é, se você vai, por exemplo, fazer uma compra de um item que custa R$100, você pode passar R$150 e receber 50 de troco. Então, essa é uma possibilidade interessante, porque com isso as pessoas vão ter uma alternativa a mais aos caixas eletrônicos para fazer seus saques. Outra inovação que vai chegar ainda em 2021 do Pix é o Pix Garantido. O Pix Garantido é basicamente uma forma de você fazer uma compra parcelada via Pix. Então você faz o pagamento, aquilo ali vira uma operação de crédito, né? Você está fazendo o parcelamento no momento da compra, tem um banco ali que vai estar assumindo esse risco de crédito, né? E no final você acaba tendo uma operação, tendo que pagar uma operação ali junto a essa instituição, e o comerciante vai receber isso de forma parcelada, e também a forma como vai ser debitado na sua conta é parcelado. Então isso aí também já mostra um competidor ao cartão de crédito, inclusive, né? E com a modalidade parcelada, que é uma coisa bem típica aqui do nosso país. E também a gente vai ter o Pix Cobrança, né? O Pix Cobrança é uma evolução do boleto, porque basicamente vai poder ser incluído no QR Code questões como multa, mora, né? Enfim, todas as questões, todos os parâmetros que a gente vê hoje num boleto vão estar embutidos dentro do QR Code para uma transação via Pix, né? Fora que a gente já vê da adoção e também da adesão de concessionárias de energia elétrica, empresas de telefonia, que estão todos colocando ali a sua conta, né? O Pix vai também ajudar com que a gente use cada vez mais esse sistema. Então, na via de transferências, que é uma das funcionalidades, o Pix já tá performando bem, o Banco Central inclusive falou isso, mas a gente ainda tem outros campos para explorar, né? Inclusive existem algumas consultorias, tanto a estrangeira Oliver Wyman como a Boanerges e companhia aqui do Brasil, que dizem lá que 2030, mais ou menos, o Pix vai ter algo em torno de 20 e pouquinhos por cento aí no mix total de pagamentos, né, de transações, aí, comparando com cartão de débito, crédito, enfim, de todos os instrumentos que a gente tem de meio de pagamento. Mas, né, acho que é bom fazer um contraponto, porque na Índia também tem um sistema muito parecido com o Pix, chamado UPI, Unified Payments Interface, que teve seu início em 2016, então ali por volta de 2017 ele começou a decolar. E se a gente pega o intervalo de 2017 a 2019, UPI, a utilização dele lá no mix, né, a composição, o percentual dele de share no mix total de pagamentos saiu de torno de 1% para 24%. Né? Então a gente viu aí que em apenas 2 anos um sistema muito similar ao Pix cresceu espantosamente, e ficou bastante representativo num país como a Índia, e de fato a gente tem que levar em consideração, né, que essas previsões que foram feitas em relação ao Pix dão conta de que a gente vai chegar a um nível desse em 10 anos, mas a gente não viu também, todas essas previsões foram feitas sem um cenário de pandemia, né? Então, com o cenário pós-pandemia, onde acelerou bastante a utilização de formas digitais de pagamento, eu imagino que a gente vai estar ainda mais, talvez mais próximo, né, de uma possibilidade aí de avanço, como a gente viu na Índia, versus o que está sendo colocado pelas consultorias, mas o tempo vai dizer. Né? Ainda temos algumas questões, o Pix precisa crescer bastante ainda no varejo, né? E isso ainda acaba sendo um pouco de gargalo quando a gente fala na adoção como meio de pagamento nos pontos de venda, né? Mas tem também uma questão que vem, de fato, dificultando um pouco o crescimento do Pix, que diz respeito à cobrança do Pix quando a gente fala de pessoas jurídicas, né? Que, lembrando, para pessoas físicas as transferências são gratuitas, mas quando a gente olha para a pessoa jurídica, várias instituições como grandes bancos estão tabelando preços ali que está, de certa forma, colocando o Pix numa condição não tão viável, não tão bacana quanto os comerciantes imaginavam que seria isso quando foi anunciado o sistema. Então, ainda tem essa questão para resolver, mas isso eu acredito que o próprio mercado acaba regulando, porque como a gente tem uma questão livre em relação à formação do preço das transações Pix feitas
feitos por pessoas jurídicas, né, imagino que inclusive as próprias fintechs vão entrar com uma força aí tentando baixar esses custos, né, reduzir esses custos para o lojista e vai acabar forçando talvez algumas grandes instituições a reduzir esses valores, né? Cooperativas de crédito também, que já estão jogando mais esse jogo de querer reduzir esse custo para o lojista, né? Mas o tempo vai dizer como a gente vai ter esse avanço e 2021 promete, por todas essas funcionalidades que a gente vai ter agregada ao Pix ao longo do ano e também essa adoção que vai de fato acontecer. Por fim, ainda falando de Pix, eu acredito que as próprias funcionalidades novas que vão surgir vão ajudar a destravar oportunidades e possibilidades para que empreendedores desenvolvam soluções em cima desse novo instrumento, como foi o caso inclusive do Bradesco, que conseguiu utilizar operações de crédito vinculadas ao Pix. A gente tem o próprio Banco do Brasil que permitiu a utilização do Pix via WhatsApp, né? Não confundir com o WhatsApp Pay, que são coisas diferentes, mas existe sim a possibilidade de utilizar o Pix como um instrumento para destravar cada vez mais soluções inovadoras, tanto por fintechs como por instituições tradicionais. Segunda tendência diz respeito aos sandboxes regulatórios, né? O que é um sandbox regulatório? É basicamente um ambiente experimental, né, o que o regulador cria para que novos negócios possam ser desenvolvidos, né, e durante um tempo o regulador acompanha esse desenvolvimento dessas soluções, acompanha também como essas empresas estão se relacionando com uma base mais restrita de clientes, até que depois no fim esses modelos de negócio inovadores podem de fato receber uma licença plena e ganhar mercado, né? Então a gente tem hoje aqui no Brasil 3 sandboxes diferentes. A gente tem um sandbox da SUSEP, que inclusive já selecionou as empresas com modelos de negócio inovadores que estão rodando. A gente tem agora também um sandbox da CVM, que inclusive encerrou o processo de recebimento das propostas, né, porque as startups vão e aplicam, e a CVM faz a CVM, né, e os outros reguladores também fazem uma seleção dos projetos, então já acabou esse período. E o Banco Central. O Banco Central seria o terceiro aí, o regulador que a gente tem aqui no país, que também vai implementar o seu sandbox, né? E o que eu acho a respeito disso? É um modelo que surgiu no Reino Unido. Eu até detalhei bastante ele no meu livro O Fenômeno Fintech, eu falo bastante sobre como surgiram os sandbox regulatórios lá fora, e é um modelo que ele é muito proativo. Ao invés do regulador, ele de forma passiva, né, ele criar leis a respeito de novas ferramentas ou novos modelos de negócio, né, ele faz uma chamada pública, chama e seleciona as startups com modelos inovadores e vai destravando e concedendo a licença e, de fato, acompanhando esse movimento dos projetos de forma proativa, diferente do modelo anterior. Acredito que isso faz todo sentido aqui no país e daí a gente pode ver inovações diversas, né, como, por exemplo, olhando especificamente para a CVM, o sandbox da CVM, que vão ser projetos relacionados a mercado de capitais, a valores imobiliários, né? Então a gente pode ter questões voltadas à tokenização de ativos saindo dessa frente. Olhando para o sandbox do Banco Central, olhando mais para produtos de crédito, câmbio e tudo mais, a gente pode ter coisas até como a própria hipoteca reversa, que é algo que o Banco Central já vem tentando regular há um tempo. Talvez a gente tenha casos concretos rodando lá dentro. Então, é uma possibilidade interessante que vai, de fato, na minha opinião, fazer com que a gente avance em termos de modelos de negócios inovadores, né? Então, o sandbox regulatório, de fato, ele vai ser testado, porque a gente já tem as empresas selecionadas, pelo menos no da SUSEP. Teremos ainda essa seleção, provavelmente em 2021 a gente vai conhecer quem serão os selecionados, mas esse desenvolvimento, esse processo de desenvolvimento vai ser um aprendizado tanto por esses reguladores como para as empresas, e a sociedade vai enxergar, olhar para isso e esperar com que a gente tenha inovações surgindo a partir desse experimento. A terceira tendência são as insurtechs. Bom, de fato, as insurtechs elas já surgiram aqui no Brasil, elas já existem, mas muitas delas são muito focadas em modelos de negócio como corretoras digitais. Mas a gente observou em 2020 uma explosão dos modelos de insurtech lá fora. A gente teve grandes empresas como a Lemonade, por exemplo, uma insurtech, que abriu capital. Então, a própria abertura de capital dessa empresa pode ajudar a fazer com que a gente tenha um destravamento, né, um teste aí para todo esse subsegmento
do mercado, né? A gente teve a Ripple, que é uma outra insurtech dos Estados Unidos que recebeu investimento, é uma soma bem grande, centenas de milhões de dólares de investimento, que também mostra que para investimentos privados, não só para abertura de capital, tem potencial no ambiente de insurtechs. E a Metromile, que também é um modelo de insurtech que cobra por milha rodada, né, ou por quilometragem, né, por distância rodada, vai fazer um IPO nos Estados Unidos, já está nos planos da empresa. E isso olhando para a nossa realidade brasileira, já com o modelo de sandbox regulatório, que ajuda a destravar uma indústria que por muito tempo sempre foi bem mais conservadora do que os demais, né? A gente tem muita oportunidade interessante. E se a gente olha, a própria Peer, que está integrante, né, é integrante do sandbox regulatório aqui no Brasil, uma insurtech, recebeu uma soma interessante de investimentos numa rodada no ano de 2020 e entendo que isso vai acabar acontecendo de forma cada vez mais frequente aqui no país. Vale lembrar, inclusive, que as insurtechs também estão em voga quando a gente olha para países emergentes como a Índia. Na Índia, a Paytm, que é o principal aplicativo, né, o super app lá da Índia, ele também agora comprou uma seguradora para poder distribuir, usar, né, toda a base que eles já têm para distribuir seguros, microseguros e seguros de bicicleta, seguros inclusive de saúde voltados para a Covid-19. Então a gente tem todos esses novos contornos. E a própria Amazon também, lá na Índia, fez parceria com uma insurtech local para poder fazer uma distribuição, né, utilizando seus canais de distribuição desse tipo de produto. E olhando para o Brasil, a gente teve o anúncio no final do ano 2020 que o próprio Nubank vai estar agregando esse tipo de produto e vai cobrar de forma inovadora. A gente imagina que eles, inclusive, rodaram uma pesquisa se os seus usuários teriam interesse, por exemplo, num seguro de veículo por distância, por quilômetro rodado. Imagino também que quando o Nubank de fato colocar esse produto no ar, vai ser algo diferente com aquele grau de experiência que eles já oferecem nos seus demais produtos, como a conta e os outros produtos de crédito, por exemplo. Em suma, ainda muito o que ser feito aqui no país para a democratização dos seguros. A nossa base de pessoas seguradas no Brasil é muito baixa quando a gente compara com países mais maduros, então a gente tem muita coisa para fazer nesse sentido e talvez a gente tenha chegado no momento ideal para fazer isso, dado essas condições que eu coloquei para vocês de mercado. A quarta tendência é algo que a gente já viu bastante no ano que passou, que é o Embedded Finance, ou a gente chama de finanças embutidas, que é basicamente a possibilidade de você ver uma empresa não financeira, como varejistas, startups, empresas de telefonia, passarem a desenvolver e distribuir soluções e produtos financeiros digitais. A gente já viu isso com alguns casos, né? A gente tem o próprio Banqui, que é o banco digital da Via Varejo, né, que é da Casas Bahia com Ponto Frio. A gente também tem a Donos, que é a carteira digital da Ambev. A gente tem o próprio iFood, Rappi, que estão propondo a ser os bancos digitais dos restaurantes. Então a gente tem toda uma via de novas soluções, né, de finanças embutidas dentro desses diferentes players, né? E tudo isso está sendo possível graças aos provedores de Banking as a Service, que são instituições, né, fintechs, especializadas em criar e dar essa munição, essa capacidade, tanto do ponto de vista tecnológico como também regulatório, para que essas empresas possam fazer isso, né? Então essa é uma tendência muito forte lá fora. Aqui no Brasil também tem tudo para continuar crescendo, mas eu acredito também que 2021 vai ser um grande teste, né, porque a gente vai ter várias dessas soluções que foram anunciadas no ano de 2020, estando de fato funcionando em 2021, e a gente vai começar a acompanhar como essas peças vão mover nesse tabuleiro, onde a gente já tem bancos, né, estabelecidos de um lado, a gente tem as fintechs, e agora a gente vai ter toda essa série de outros competidores diferentes e muito hiper especializados, muito nichados em segmentos, como eu falei, né, bares e restaurantes ali pela iniciativa da Ambev, restaurantes propriamente ditos ali olhando para a Rappi e para iFood e por aí vai, né? Então a gente tem esses novos contornos e vai ser interessante ver como os próprios bancos vão reagir quando eles veem que o market share em alguns subsegmentos específicos vão estar sendo bombardeados por essas ofertas. E um fator que eu entendo que vai ser muito importante em relação a isso é como a instituição, né, seja ela banco, varejista, o que quer que seja,
vai conseguir construir um ecossistema coeso de soluções que vão além das soluções financeiras, mas também de soluções não financeiras, né? E vai integrar uma coisa com a outra para fazer com que aquele indivíduo, seu cliente-alvo, né, o público-alvo dele, permaneça ali naquele ambiente e utilize cada vez mais soluções. Alguns chamam de super app, né? Eu acho que sou muito enfático em dizer que o conceito super app, da forma como existe, faz sentido na China, quando a gente tem de fato duas grandes empresas, né, que é a Tencent com a WeChat e a Ant Group com o Alipay. E lá eles substituem vários aplicativos que têm muitas integrações ali internas com outras soluções. Mas aqui no Brasil isso vai tomar um contorno diferente e vai ser mais na base da hiperespecialização mesmo, né? Não acredito em super apps que sirvam para todos, mas super apps que fazem sentido para determinados grupos, e esses grupos vão gastar cada vez mais seu tempo e utilizar, né, encontrar respostas para o seu cotidiano nesses ecossistemas construídos por essas empresas. Então teremos esse diferente contorno aqui no país. E o que tem tudo a ver com esse movimento de Embedded Finance são, como eu falei, as empresas de Banking as a Service. Muitas delas receberam quantias interessantes de investimento, desde Conductor, Zup, Fitbank, Yugo. A gente tem ainda várias outras empresas, a própria Swap, que tem um porte menor. Então, várias dessas instituições, dessas fintechs, também já vieram num processo de crescimento. Algumas foram, inclusive, adquiridas, como vale lembrar o caso da Hub Fintech, que presta serviço de Banking as a Service, foi comprado pela Magazine Luiza, inclusive para ela conseguir internalizar esse processo de desenvolvimento de soluções financeiras digitais. Então, entendo que esse realmente, Banking as a Service, né, esse segmento, é o mais quente que a gente viu no ano que passou, e também a mesma coisa vai se repetir em 2021. Essa quinta tendência diz respeito aos neobanks, né, os bancos digitais voltados para pessoas jurídicas, né? Durante um bom tempo, a gente viu muito crescimento de neobanks muito focados, com muito pé na pessoa física, né? O Nubank foi assim durante muito tempo, o próprio Neon. Mas agora a gente passa a um outro estágio, né? Ainda existem muitas dificuldades, muitos gaps em relação a soluções de qualidade para o pequeno empresário, por exemplo. E algumas fintechs se propõem a fazer isso. A gente tem desde a Cora, que é uma fintech voltada para esse público, a gente tem a Linkerbank, né? A gente tem aí também, olhando de forma para outras startups, a Conta Simples, e olhando para o mundo de bancos, né? O próprio BTG Mais Business, que é uma solução de um banco que botou o pé agora também nesse segmento de PMEs. Então a gente vai ter uma batalha aí bem mais complexa, né? Durante um bom tempo a gente não viu muitas iniciativas ali voltadas para PJ, né, de neobanks, e agora vai ter essa explosão já com essa briga direta entre players tradicionais com as suas soluções e novos entrantes também com as suas soluções. Isso para mim é uma próxima camada nessa batalha dos neobanks, e de fato espero que a gente tenha aí muitas alternativas para o consumidor final, que sempre careceu muito de soluções que fossem acessíveis e transparentes, voltadas para negócios. A sexta tendência diz respeito aos investimentos alternativos. A gente tem alguns casos, né? Até o próprio equity crowdfunding está se popularizando, né? E quando eu falo de investimentos alternativos, eles vão desde a criptomoeda, e a gente viu uma ascensão do Bitcoin muito forte no comecinho de 2021. Então, essa de fato é uma via que já vai se fortalecer. A gente tem também as soluções, as captações de equity crowdfunding. A gente tem startups que aplicam lá nessas plataformas, sejam elas a CapTable, por exemplo, a StartMeUp, dentre outras. E a gente tem a oportunidade, como investidor, de capturar esses rendimentos maiores, nessas taxas aí de valorização mais altas, até quando a gente olha o cenário hoje de renda fixa, numa taxa de juros super baixo, forçando os próprios investidores a olhar possibilidades, né, alternativas que sejam mais atrativas, né? E também temos outras fintechs, a gente tem a Hearst, tem a Bloxys também, todas elas focadas no ambiente de investimentos alternativos, né, possibilitando desde você investir em royalties de músicas, por exemplo, né, até questão de terras agrícolas, ativos judiciais. Então a gente tem todas essas diferentes instrumentos à disposição hoje do investidor, e
Obviamente, tudo isso vai ajudar a fazer com que o mercado fique mais diverso e também mais acessível, visto que muitos dos investimentos alternativos que a gente tinha anos atrás eram muito guardados a investidores qualificados, então você precisava ter uma soma muito alta de recursos para você ter acesso. Então, todas essas plataformas vêm como uma forma de facilitar o acesso do investidor menor. Voltando à questão do Bitcoin, a gente teve um movimento muito forte que aconteceu inclusive no começo de 2021, de uma captação que o mercado Bitcoin, que é uma das maiores corretoras de Bitcoin aqui do país, fez, e que mostra de fato o tanto que esse ativo está crescendo e também as empresas ligadas a esse ecossistema estão crescendo. Olhando para fora, a gente tem um processo inclusive da Coinbase que vai abrir uma maior corretora aí, do Ocidente, de criptomoedas, que vai abrir capital na Bolsa de Valores, na Nasdaq. Então isso também já mostra o tanto que isso já está num hype aí. E vale lembrar que a gente teve alguns movimentos no começo de 2021, inclusive de exchanges da América Latina. A gente teve a Bitso, que é a maior exchange do México, que também recebeu um aporte, vai estar vindo aqui para o Brasil, começando as suas operações. E a Ripple, que é uma exchange argentina, que fez a compra da Bitcoin Trade aqui do Brasil, que é uma exchange relativamente nova, de 2017, mais ou menos. E agora ela ganhou presença mais forte no país, a Ripple. Então vamos ter um cenário ainda mais diversificado, com mais competição também nessa seara, nesse ambiente. Lembrando que a gente também tem outros caras nacionais, como a própria Foxbit também, que é super tradicional no mercado, e outros entrantes como a Nox Bitcoin, que está aí já rodando há alguns anos. A sétima e última tendência que eu coloco para vocês é o Open Banking, pessoal. O Open Banking é esse novo sistema que a gente está vendo de forma regulamentada pelo Banco Central, que vai permitir e facilitar a troca de dados, consentidos, o cliente, uma vez ele aceitando conceder a sua portabilização de dados para outras instituições, isso acontece de forma totalmente padronizada, por meio de APIs, e a gente vai ter toda uma regra que está sendo desenhada para isso hoje pelo Banco Central, em conjunto com agentes de mercado. A gente tem aí várias associações que compõem o conselho do Open Banking, representando desde grandes bancos até fintechs, cooperativas e tudo mais. Então a gente tem todo esse grupo aí que está imbuído de tornar o Open Banking uma realidade, assim como ele já é hoje na Europa, no Reino Unido, e ter aqui no Brasil esse potencial do destravamento dos dados, e da experiência do mercado financeiro, muito mais aprimorada. Então a gente vai poder ter, por exemplo, uma forma mais fácil da sua instituição, da sua fintech, conhecer mais sobre o seu histórico, uma vez que você possa conceder a possibilidade de os dados que estão, os seus dados financeiros que estão num grande banco, por exemplo, possam serem portabilizados para uma fintech, e a partir daí ela pode entender melhor seu perfil, precificar operações e customizar soluções para você. A gente tem hoje o Open Banking acontecendo em 4 fases aqui no país. A primeira fase, chamada Open Data, é basicamente a possibilidade de termos os produtos dos bancos, produtos, a questão das condições desses produtos, a questão das agências, a localização de agências, localização de caixas eletrônicos como informação fácil de ser compartilhada e consumida via API. A partir daí a gente pode ter, inclusive, o surgimento de soluções de comparadores usando o consumo dessas APIs, que é algo que vai dar muito mais real time para a nossa forma de comparação de produtos aqui no país. E essa primeira fase, ela entra no ar agora no começo de fevereiro de 2021. A partir daí a gente vai ter uma segunda fase que vai entrar no ar em meados de julho, que diz respeito a, de fato, esse processo de data sharing, de forma de compartilhamento de dados dos clientes entre as instituições participantes. Depois disso temos a terceira fase, que acontece no final de agosto, que basicamente diz respeito ao iniciador de pagamentos, que é uma nova instituição, um novo ente que o Banco Central está colocando, que vai possibilitar fazer a transação direta, a ativação da transferência de recursos entre instituições em nome de um cliente.
Então a gente vai poder, não necessariamente poder fazer uma transferência só de dentro da instituição com que a gente tem conta, com que a gente se relaciona, mas um intermediário, um terceiro, uma instituição chamada iniciador de pagamentos, vai poder debitar e creditar na nossa conta diretamente, né, com o nosso consentimento. E por fim a gente tem a quarta fase, que acontece em dezembro agora de 2021, que é um ambiente mais amplo, que vai chegar e vai ser chamado de Open Finance, possibilitando que a gente tenha não só dados de bancos sendo compartilhados dentro do mercado, mas também de seguros, né, de seguradoras, empresas do mercado de investimentos. Então vai acabar também envolvendo não só o Banco Central, mas também outros reguladores que também estão envolvidos dentro do mercado financeiro. Então é um projeto super ambicioso, mas que vai com certeza mudar a cara do país, trazer novas soluções, né? É como se fosse ali um começo de uma internet onde a gente tinha um potencial gigantesco de coisas para fazer e que foi se concretizando à medida com que o tempo foi passando e os empreendedores puderam criar novos casos de negócio referentes à utilização do sistema e desenvolver novas soluções, criar inovação a partir daí. Então a gente vai presenciar de fato isso aqui no Brasil, como já está acontecendo em outros países. O próprio Reino Unido, a gente já tem muitos avanços nesse sentido, possibilitando novas ferramentas que no fim do dia dão mais poder aos consumidores finais em relação aos seus próprios dados e destrava novas experiências dentro do mercado financeiro. Então o Open Banking de fato vai crescer. E nessa esteira do crescimento do Open Banking, a gente também tem várias empresas que atuam também ajudando grandes organizações a participar disso, que também estão crescendo bastante, que provém esse tipo de infraestrutura de compartilhamento de dados, né? A gente tem hoje aqui no Brasil a Quanto, a gente tem também a Belvo, que é uma empresa espanhola que atua aqui na América Latina, também ajudando a destravar possibilidades no Open Banking. Então existirão também muitas oportunidades para companhias que queiram atuar ajudando também a impulsionar esse tipo de revolução aqui no nosso país. Depois dessas 7 tendências, pessoal, eu deixo também aí um bônus para vocês. Acredito que, inclusive, olhando para 2020, a gente teve um movimento muito forte de fusões e aquisições aqui no Brasil. A gente teve desde a XP, que comprou a Antecipa, a gente teve também a fusão entre a Leader Capital e a Adianta. Então, esses foram alguns movimentos de fusão e aquisição que aconteceram, né, dentre outros, né, da própria compra da Hub Fintech pela Magazine Luiza. Eu enxergo que 2021 também vai ser super intenso em termos de fusões e aquisições. Inclusive por questão de consolidação, também por questão de players internacionais querendo entrar no país e tendo que adquirir alguém para fazer isso. Então esse vai ser de fato um ano muito quente nesse sentido. E eu imagino que a gente vai ter boas surpresas e vai faltar, inclusive, na minha opinião, ativo no mercado, né, em termos de fintechs, para tanto apetite que a gente vai ter, tanto local como também internacional. Por fim, pessoal, o que eu faço de leitura é que quando a gente analisa para o ano de 2008, por exemplo, quando a gente teve uma grande crise, esse foi um momento onde as fintechs cresceram bastante, né? Então a gente olha esse comportamento de antifragilidade que eu citei, né? Que de fato são essas empresas ou ativos que se beneficiam inclusive da crise, saem mais fortes, né? São mais resilientes e saem fortalecidos desse movimento negativo da economia. A gente teve as fintechs acontecendo isso em 2008, e 2008 era um momento onde elas ainda estavam muito incipientes. E agora, quando a gente olha para 2020, já é um outro estágio, né? As fintechs com muito mais musculatura e cresceram cada vez mais, mostrando que esse fenômeno veio de fato para ficar. E mais do que isso, ele está ficando mais amplo. A gente não está falando só hoje de bancos de um lado, fintechs de outro lado, mas também de todos os outros players que estão entrando com soluções financeiras digitais, varejistas, empresas de telefonia, startup, dentre outros, né? E outro pano de fundo que a gente tem foi o próprio Covid-19, né? A pandemia, que por fim acabou ajudando a sedimentar alguns hábitos que a gente vai acabar vendo e isso vai acabar se refletindo no crescimento de toda essa vertical de serviços financeiros digitais daqui para frente, de forma muito acelerada. Bom, pessoal, por hoje é só. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, inscreva-se no canal e também, se você estiver escutando a gente no podcast, seja ele no Spotify ou qualquer outra plataforma, siga a gente por lá para poder conferir as próximas edições. Um forte abraço e a gente se vê em breve.